Mateus, capítulo 21, verso 10, diz assim: Assim que Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e comentavam: quem é este? Todo esse cenário onde se fizeram essa pergunta ocorreu na entrada triunfante de Jerusalém, onde Isaías profetizou que Jesus iria chegar em Jerusalém montado em um jumentinho. E nesse período aí, havia muita gente na cidade, foi um alvoroço, o pessoal com palmas na mão, gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E foi uma festa muito grande, o pessoal ficou, alguns que não conheciam Jesus, perguntou: quem é este? Repare que Jesus estava na cidade e todavia tinha gente que ainda não conhecia. Assim como acontece também com a gente. Tem muita gente que está aí, que está no nosso meio, fala de Jesus, fala de Deus, diz que tem fé, mas todavia não conhece. Por que eu digo isso? Porque se conhecesse, as atitudes seriam diferentes. Muitas vezes a atitude que a gente tem não condiz com aquilo que a gente professa. Tem gente que está passando por situações nessa Covid aí que está desesperado, com medo de morrer, com medo de perecer. Por que muitas vezes aqueles que professam a fé almejam o céu, mas detestam a morte? Detestam ir para lá. Fazem declarações muito lindas no culto, mas se falar, vamos ir, não, deixa para outro dia. Então não é esse o princípio de Deus. Quem conhece a Deus pode fazer declarações como Timóteo disse, que tinha certeza de que todo o sofrimento que ele estava passando, ele não se envergonhava porque sabia em quem tinha crido. Ele diz assim: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar os que confiam em Ti naquele dia. Essa é a declaração, que independente do sofrimento, independente das coisas, nem daquele mimate, como Jó disse, nele eu vou esperar. Jó também fez uma declaração muito interessante, declaração de gente que conhece a Deus. Ele diz assim: porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará. Jó passou por muitas situações, perdeu mulher, perdeu filho, perdeu honra, perdeu saúde. Ele faz declarações que a pele se agarrava aos ossos, de tão seco que ele estava. Depois recebeu uma doença, perdeu a saúde, mas mesmo assim ele fazia essas declarações e dizia: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará. Essa é a declaração de gente que conhece a Deus. Não vai temer minhas circunstâncias. O salmista diz assim: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio do mar, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Ele está dizendo, ainda que haja um movimento sobrenatural na natureza, um terremoto, alguma coisa assim, e se Deus é o meu refúgio, pode acontecer as coisas diversas, pode acontecer as coisas mais inesperadas, todavia ele tinha Deus como refúgio. Isso é de gente que conhece a Deus. Isaías fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se nós temos essa consciência de que estamos servindo ao Deus que é príncipe da paz, o nosso coração não vai ficar angustiado, não vai ficar atribulado pelas questões que nos acontecem. Somos assaltados constantemente por essas situações, como de surpresa, mas precisamos ter a nossa consciência retornando ao ponto de que Deus é Deus. O Salmo 91 diz assim: direi ao Senhor, declararei ao meu Deus, Ele é meu Deus, é o meu refúgio, é a minha fortaleza e nele confiarei. Mas ele tem motivo para isso. Ele diz assim: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste, seja ela Covid, seja ela o que for,
que anda na escuridão e nem a mortandade que assola meio-dia. Essa é a postura de gente que conhece a Deus. E Deus, ele convoca quem conhece a Deus também, vai clamar a Ele em oração, porque sabe que Ele responde, sabe que quando abrimos nossa boca em oração a Ele, não está apenas aqui no ambiente, mas está indo além. Deus, ele nos ouve, por isso nós não calamos. Confiamos em Deus que Ele irá responder cada oração que a gente está sendo dedicada, está sendo colocada perante Ele. Saiba de uma coisa, Deus, ele espera posturas diferentes daqueles que estão lá fora em relação a gente que conhece a Ele. Se nós agimos do mesmo desespero daqueles que estão lá fora, diferença nenhuma vai ter entre nós e eles. Amém? Que Deus abençoe, que seu coração seja abençoado e que você acredite em Deus e confie nele. No nome de Jesus.